Fala galera, seja bem-vindo ao primeiríssimo episódio do GeladoCast, o podcast de teologia reformada mais gelado do Brasil. Eu sou o Aldrian. Eu sou o Luan. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Matheus. Pegue o seu agasalho e venha teologar com a gente. Bom, galera, hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai estar falando um pouco sobre experiências versus as escrituras. E, na verdade, eu queria contar um pouco, não eu, né, mas quem de fato fundou esse nome do GeladoCast e o porquê que esse é o nosso nome, né? Vai, Matheus, conta aí pra gente por que é GeladoCast. Fala pra mim. Cara, então, uma vez a gente foi visitar uma igreja de alguns amigos, e quando a gente tava lá, né, foi eu, o Eduardo foi também. Cara, no meio da pregação, assim, eu não sei se, tipo assim, a gente não o conhecia, mas provavelmente ele já conhecia a gente e tal. Aí no meio da pregação, assim, ele tava falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha lá e tal. Aí no meio da pregação, do nada, cara, ele fala pra gente, assim, tipo, ele vira pra gente, não, mas os irmãos ali, eles não são pentecostais, eles são gelados e tal, eles não são do fogo como a gente e tal. Aí a gente começou a se chamar de gelado e falou, mano, vamos fazer um GeladoCast. Começou muito por uma sátira, né? Então a gente começou fazendo uma sátira do que ele falou pra gente, né? Falou, já que a gente chama de gelado, então vamos ser gelados mesmo. Então, só pra entender, eu e o Luan, a gente não tava nesse dia, né? Nós somos de congregações diferentes e tudo mais, mas é por isso que a gente tá com o GeladoCast. A gente quer, na verdade, esse podcast é o intuito da gente conversar um pouco mais sobre as escrituras. Aqui, o Eduardo, o Matheus e eu, nós vamos começar a teologia o ano que vem. O Luan, por enquanto, ainda não, né? É um cara muito business, né? Então ele tá em outra faculdade. Mas nós vamos começar a teologia, então a gente quer compartilhar esse nosso conhecimento que a gente tem inicialmente, né? E conforme for vindo outros episódios, provavelmente a gente vai ter um conhecimento mais abrangente sobre diversos outros assuntos, né? E hoje, como eu tinha dito no início, é basicamente falar sobre escrituras versus as suas experiências, né? Onde nós devemos nos pautar, naquilo que a palavra nos diz ou naquilo que nós experimentamos do Senhor no secreto ou por alguma revelação. Então é um tema bem polêmico, mas a gente vai tentar descrever aqui da melhor forma possível. Até que ponto as experiências devem falar mais alto que as escrituras, ou tipo assim, a gente identifica momentos onde a experiência realmente falou mais alto e as pessoas viveram com base naquilo que elas tiveram uma experiência e simplesmente não pautaram biblicamente aquilo, sim, né? Sim. Até porque, assim, existem muitos pontos, né, em que as escrituras são deixadas de lado e começam a surgir praticamente novas religiões com doutrinas que não estão na Bíblia, né, mas dadas como pentecostais, neopentecostais, e aí vão seguindo uma linha totalmente diferente do que realmente está na Bíblia, né? Então, através de experiências, começa a se tornar lei para todo mundo, né? Sim. Eu acho interessante, eu já vou começar discordando desse tema. Eu vou explicar o porquê, né? Mas eu acho que, tipo, escrituras versus experiências, eu acho que eu entendo o ponto, mas eu acho que são duas coisas que caminham juntas, tipo, só que aí a gente vai precisar conversar também sobre o que a gente considera, nesse caso, experiência, né? Que tipo de experiência que a gente tá falando, e a gente vai conversar ao longo aqui, eu vou explicar por que eu sou meio contra o tema. Ótimo. Eu acho que assim, eu basicamente, a minha conversão em si, ela foi totalmente pautada em uma experiência, assim, porque tipo assim, quando eu não conhecia nada da Bíblia, eu cresci na igreja católica, mas cheguei até a ser coroinha. Mas, cara, isso? tipo... Não imagino. Tipo, eu não absorvi os textos, eu não entendia nada do que estava acontecendo, então, tipo assim, eu nunca tive um contato com a palavra de Deus, assim, de fato. E, de repente, eu fui num retiro e tal, contando rapidamente, né? Aí, no retiro, cara, tipo assim, eu não prestei atenção na pregação em si. Mas no final da pregação ele falou pra você se ajoelhar e começar a pedir perdão. E como eu vi que todo mundo se ajoelhou, eu me ajoelhei também, né? Eu falei, não vou ficar só eu de pé aqui e tal. Aí eu me ajoelhei e comecei a pedir perdão. Jesus me perdoa por falar palavrão e tal. Eu fui orando ali. E, cara, de repente, eu senti como se fosse um abraço, assim, e eu desmaiei, sabe? Tipo, eu desmaiei. E daí quando eu acordei eu tava chorando, tinha um monte de pessoa orando por mim e tal. E quando eu acordei eu já era uma nova criatura, assim, sabe? Tipo, eu já tinha a minha perspectiva, minha
tinha acontecido aquela metanoia, tipo, aquela mudança de mente onde eu entendi o amor de Deus, assim, e tal. Mas não necessariamente foi na pregação, sabe? Tipo, eu não prestei atenção, entendi e tal. Foi, tipo assim, do nada. Mas não necessariamente, depois daquilo, eu mudei, assim, no seguinte sentido, onde eu estabeleci a minha fé cristã nisso. Eu fui lendo o texto, sabe? Eu até lembro que no dia depois que eu me converti, eu li aquele texto que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu já fui no pastor lá e falei, pastor, eu vou pro inferno. Eu não, eu não fui perdoado, porque eu já blasfemei um monte de vezes e tal. Aí ele foi me explicando como que funcionava. Ele pediu pra eu ler o evangelho segundo João e tal. Aí daquilo eu fui compreendendo de fato a minha fé, né? Legal, legal. Bom, a minha experiência de conversão foi também... Na verdade, eu nasci, né, no berço cristão, então eu vivi muitas coisas. A princípio, eu ia na Batista, assim, bem tradicional, zona mesmo da minha avó. Então, aquelas batistas que é aquela raiz, que não bate palma, que é aquele bancão de madeira enorme, assim, Os bem... verdadeiros gelados. Os verdadeiros mesmo, sabe? Então, a gente é um geladinho meio quente ainda, né? Mas, então, assim, e nessa época eu não era... convertido, né? Eu ia porque meus avós, meus pais iam e tudo mais. E quando eu me troquei de cidade, fui morar em Ubatuba, meu pai e minha mãe foram pra Assembleia de Deus. Então, eu tive uma mudança totalmente diferente, né? De uma igreja que não batia palma a uma igreja que eu vi o povo dando aviãozinho ali, rodando. Então, assim, eu era muito criança, mas como eu tinha vindo da Batista e eu era uma criança que prestava bastante atenção, quando eu fui pra Assembleia de Deus, eu notei que quando tinha aquelas escolas bíblicas dominical e tudo mais, com as crianças, com adolescentes, eu tinha uma mentalidade muito mais acelerada em relação à palavra, por conta da Batista ser uma igreja que preza muito pelo ensino, né? Então, as gincanas eu ganhava quase a maioria, assim, ficava até injusto às vezes. Não querendo me gabar disso, né? Porque realmente eu era Longe muito de uma você querer criança... se gabar. Não, jamais de ele mim, quer se né? gabar. Longe de mim. Então, mas, tipo, Brincadeira. é algo que realmente, assim, eu notava isso. E a minha conversão, de fato, foi quando eu, de novo, fui para uma batista. Que foi em 2013. Então eu lembro que nessa época eu já não estava indo na igreja mais, meus pais também não estavam mais. E meu tio me insistiu, falou, cara, você vai na igreja comigo hoje, porque você falou que ia. E eu tava na rua brincando, eu tinha o quê, 15 anos, tava jogando bola na rua, não queria nem saber de ir na igreja. E ele falou, não, você prometeu pra mim que você vai entrar, vai tomar banho e vai. Me levou meio que à força. Eu fui. E lá o Espírito Santo falou comigo, sabe? Eu senti a presença dele me renovando, me perdoando e principalmente, cara, trazendo a consciência de que eu era um pecador. E a partir dali eu de fato me converti, me batizei, então, né, fazem aí mais de 10 anos que eu sou batizado já. Então, assim, vivi altos e baixos, mas eu entendo que a partir daquele momento foi a minha real conversão. E eu não tive nada sobrenatural, como o Mateus, por exemplo, que desmaiou e acordou depois de um tempo. Eu não. tava nesse tiro do Matheus. Matheus apagou. Ele apagou literalmente, eu tava também. Então, assim, eu apenas senti a presença de Deus, chorei muito, me senti perdoado e vi que eu era indigno daquilo, mas que Deus estava me dando aquilo como um presente. Então a minha experiência de conversão não foi nada sobrenatural, mas foi algo muito comum, eu acho, da maioria das pessoas. O meu processo de conversão também, assim, eu também cresci em berço cristão. Diferentemente um pouco, né, é que a minha mãe ia na igreja, meu pai não. Então, vivi um pouquinho de cada, assim, um pouquinho do mundo, um pouquinho da igreja, e ia vivendo ali, mas mais na igreja, né? Junto com a minha mãe ali. Então, mas, assim, eu não entendia muito o que era ser crente. Pra mim, era normal ir na igreja, não ser crente, não ter princípios e tal. E eu lembro que na escola eu era terrível, porque eu não fazia nada do que era ensinado. Eu ia na escola bíblica dominical, eu participava de tudo, ganhava as gincanas. Exatamente. Mas na escola eu era terrível, cara. Eu não praticava nada. Porque na minha cabeça eu falava assim, cara, ali é pra aquele ambiente. E nesse outro ambiente eu tenho que ser outra pessoa, né? Então, não entendia muito. E quando eu fui, assim, ter o meu primeiro processo mesmo de entender o que eu era, assim, com Jesus, foi também por volta, acho que foi 2013. Pela época, né? na Batista, né? E lá eu comecei a ter um entendimento do que era, mas eu tava até falando com o Matheus, ele perguntou pra mim, cara, qual foi a experiência que você teve que mudou a chavinha?
Aí eu respondi pra ele, né? Falei, cara, eu acho que eu não tive essa experiência de que mudou a chavinha. Pra mim foi, e vem sendo um processo contínuo. Sim. Eu não tive uma experiência que, cara, nossa, eu vi isso, eu vi um anjo descendo do céu. Nada sobrenatural, né? Nada sobrenatural. Mas sim que a palavra de Deus foi me moldando, foi mudando minhas atitudes, foi mudando quem eu era dentro de casa, com a minha família, com a minha esposa, né? Então isso veio me moldando. Então a palavra de Deus ela veio me transformando aos poucos. Quem me conheceu em 2013 sabe que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Sim. Talvez pra melhor, não sei. Com certeza. Mas eu mudei muito e isso foi com um processo contínuo. Nesse processo eu saí da igreja, né, acho que foram 3 anos fora, e depois eu voltei. E aí, né, eu caí naquela seguinte pergunta. Falei, cara, mas se eu sou predestinado, por que eu quis sair? Aí, né, tem aquela questão, mas então por que eu voltei? Né? Exato. Enfim, esse é outro tema, mas... Mas é basicamente... Mas esse é o meu processo de conversão. Eu acho interessante que, tipo, né, cada um contou um caso diferente aqui, né, tipo, cada um tem uma experiência de conversão, digamos assim, vamos falar, né, vamos dizer nesses termos, e o meu caso foi bem parecido com o do Eduardo, tipo, cresci em berço cristão, mas como eu posso dizer, aquilo não era exatamente o que eu vivia, embora eu conhecesse os princípios, eu conhecesse a palavra, eu não ganhava gincanas porque tinha gente mais inteligente que eu na igreja, mas assim, cresci nesse ambiente sendo ensinado dessa forma, cresci na presbiteriana, e eu não lembro de ter tido um dia que virou essa chavinha, sabe, nossa, a partir desse dia eu comecei a olhar para a vida de uma forma diferente, foi uma construção de vários dias lendo a palavra, ouvindo da palavra, entendendo do amor de Deus, né? E dentro disso, por que eu falei que eu meio que discordo do tema de experiência versus escrituras, né? É justamente isso, porque a gente tinha, pensando no nosso caso, né? A gente, como nasceu em berço cristão, a gente tinha os princípios, a gente conhecia a palavra, mas a gente não vivia aquilo, né? Aquilo não era uma prática, que no caso é a experiência, né? Tipo assim, a gente não vivia aquilo. Então, agora, né, conforme a gente vai conhecendo mais de Deus, a gente vai entendendo mais da palavra, isso vai sendo assimilado, a gente vai, como que eu posso dizer, vivendo a Escritura, sabe? Tendo experiências com Deus através daquilo que Ele expõe na sua palavra. Então, em qualquer lugar que a gente tá, qualquer coisa que a gente faz, a gente consegue ver a mão de Deus de acordo com a palavra dele, no sentido de, por exemplo, como posso dizer um exemplo? Fui demitido do meu emprego. Como que eu olho para isso? Como que eu olho para essa situação e eu glorifico a Deus, né? Como que eu olho para a doutrina, tipo, que eu aprendo? Como que eu olho para a Bíblia? E isso molda a forma como eu entendo essa situação, sabe? Então, tipo, é nesse sentido que eu quis dizer que eu não concordo muito com esse tema, entendeu? Mas não sei se deu pra entender. Isso aí que você tá falando é real, porque, tipo assim, se a gente pega, por exemplo, Martim Lutero, tudo que aconteceu da reforma foi com base numa experiência que ele teve lendo um texto, certo? Ele leu Romanos, ele viu, cara, tá errado alguma coisa, porque, poxa, eu não preciso de obras, então eu sou somente justificado pela fé em Cristo, então, tipo, Sim. Cara, realmente as experiências, elas caminham junto com as escrituras, mas quando você vive uma experiência com base em um texto, sabe? Tipo assim, você lê um texto aí, aquilo gera em você, assim, algo tipo, opa, eu preciso fazer diferente, porque a palavra expôs o que eu tenho feito que a ofende, certo? Então, tipo assim, ela expondo o que eu faço que a ofende, naquele momento eu preciso tomar uma decisão, ou eu obedeço a palavra de Deus, ou eu obedeço aquilo que eu aprendi, ou aquilo que eu tenho como senso meu, né? Senso, autossenso, assim e tal. E justamente foi o que aconteceu com o Lutero, né? Lutero leu, falou isso aqui tá errado, começou a ler, começou a levantar um monte de tese e propôs um debate para a igreja. Falou, gente, a gente precisa conversar sobre isso, porque algo de errado não está certo. Exatamente. Com base na escritura, né? Exato.
O grande problema das experiências é quando elas saem da escritura, né? Sim. E aí a gente entra em algo muito polêmico, né? Porque aí tem aquelas profetadas, né? Sim. Que aí o cara começa a profetizar algo que não é bíblico na vida de outra pessoa. Então, assim, eu vejo que o grande problema das experiências é isso. Não é que nós somos contra a experiência, não é Sim. que a gente fala, não, as experiências não devem ser vividas, pois devem sim ser vividas, mas de acordo com a escritura. Então, a partir do momento que sai, que foge ali do campo da escritura, aí não pode dar sequência nessa experiência, porque ela não é uma experiência bíblica. Exato. E você não pode fazer uma doutrina em cima dessa experiência, né? Porque o grande problema é você vive uma experiência com Deus, mas essa experiência, ela não é lei para todo mundo. Exato. Deus não fala de uma só maneira com todo mundo. Deus não livra uma pessoa da morte igual ele vai livrar todas, assim. E tem várias formas de livrar. Uma pessoa que está na mesma... exemplo, uma pessoa que está num carro, que está vindo um caminhão, ele pode livrar ela de vários jeitos. O caminhão conseguir desviar, pode livrar, acontecer na batida, mas ele livrar no hospital. Então tem várias formas de Deus trabalhar. Então não é lei uma coisa que acontece com uma pessoa, vira lei e se tornar doutrina para uma igreja, né? Exato. Eu acho que esse é o grande problema, né? Eu acho que, assim, o que resume isso, né, o que a gente está conversando sobre a questão de experiência, né, não é nem a experiência em si, mas quando ela de fato se sobressai à escritura. E a gente vê alguns problemas acontecerem nisso no decorrer de alguns do período, né, histórico da igreja. Se a gente for pegar desde a época dos apóstolos até 1900, né, a gente não vê algumas experiências acontecerem que foi pautada após aquele período. Então, por exemplo, a gente pega hoje o que a gente entende como pentecostalismo, né, neopentecostalismo, né, então, tipo, a gente vê isso que aconteceu esse tipo de doutrina a partir do momento de uma experiência de um grupo, que seria na Rua Azusa, né, então na Rua Azusa aconteceu lá em 1906, então um negócio totalmente novo, recente, né, e a gente vê que a partir dali foi pautada uma doutrina. E aí a gente vai entrar realmente num tema muito polêmico, porque a gente vai estar mexendo praticamente num ninho de vespeiro, né, em relação a essa questão de experiências, né, porque tudo que a gente pauta, se a gente for analisar o que aconteceu ali na Rua Azusa, nós temos diversas experiências que não estão nas escrituras. Mas a partir dali é que se desenvolveu o pentecostal, né, em si. Então, assim, isso é um problema. Aí a gente começa a encontrar algum tipo de problema. Não estou dizendo que a igreja pentecostal seja o problema, longe disso. Existem igrejas seríssimas em relação com esse tipo de doutrina, mas a gente vê que o pentecostalismo trouxe algo um pouco ruim, que é o neo. Essa experiência da Rua Azusa, né? Assim, eu creio sim que ali foi algo de Deus, saíram coisas boas de lá dessa experiência que foi William, fugiu o sobrenome. Como? Seymour. Então foram tiradas coisas boas de lá, mas o grande problema é que o pessoal começou a tirar algumas coisas fora de contexto e foi se criando doutrinas através dessas coisas, né? É igual assim, quando a gente puxa os avivamentos da Bíblia, como até mesmo assim, o primeiro deles, que foi o dia de Pentecostes, cara, ali o Espírito Santo desceu e falou com todas as pessoas que estavam ali, pessoas foram convertidas, os apóstolos foram usados por Deus ali para falar com as pessoas, e ali aconteceu o mover de Deus. Então, assim, o mover do Espírito, ninguém está questionando o que é o mover do Espírito Santo, e ninguém está questionando o que é o avivamento da igreja, né? Então, a igreja precisa do avivamento, a igreja tem os períodos de avivamento da Bíblia, mas o grande problema é quando você começa a tirar essas coisas fora de contexto e você já não sabe mais o que é o que ali. Já começa a se perder, né? Então, muita coisa ali foge um pouco da Bíblia, começa a se criar doutrinas fora totalmente fora do que é a fé cristã, né? Sim. Então, esse é o grande problema. Então, a Rua Azusa ali, ela foi realmente, inicialmente, algo muito bom. Eu vejo que teve ali, sim, um mover do Espírito ali naquele local, mas
as pessoas que estavam ali, nem todo mundo entendeu. Exato. E foram se criando doutrinas a partir dali. Sim, o que eu penso a respeito disso, acho que a doutrina mais evidente que foi construída com base na experiência da Rua Azusa é o batismo do Espírito Santo, né? Que eles evidenciaram o batismo através do falar em línguas, de algum manifestar estrondoso. E não é o que a gente vê nas escrituras, né? A gente entende que o batismo do Espírito Santo em Atos 2, pelo menos, ó, aqui a gente vai discordar um do outro sempre, tá? Então, assim, não, se der briga, vocês já sabem porque a gente não tem o mesmo pensamento de todo mundo. E é assim que a gente quer fazer o podcast mesmo, com pessoas discordando uma da outra, tá? Inclusive, eu discordo do que você falou agora. Exato. Então, assim... E daqui a pouco ele vai entrar num tema que eu vou discordar dele. E eu acho que esse é o intuito do podcast, né? A gente, mesmo nós sendo amigos de denominações diferentes, nós vamos ter pensamentos um pouco diferentes acerca daquilo que a Escritura nos revela, né? Aldrin, só antes de você entrar na questão do batismo, eu acho importante também a gente falar que não só os pentecostais surgiram de experiências. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem os adventistas, que a igreja adventista hoje, ela veio com base naquilo que Ellen White viveu. Sim. O Ellen White teve experiências, escreveu e surge o adventismo. Não só também igrejas como outras religiões, como o Dudinha disse, tipo, o mormonismo com experiência do Joseph Smith, que ele teve com Deus, escreveu e tal, e surge a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles vão corrigindo o livro, né? Exato. Enfim, então, tipo assim, a gente vê, cara, tipo, o próprio islamismo. Sim. Maomé teve uma experiência com o anjo Gabriel e tal, todo aquele esquema. E, enfim, a gente vê que muitas coisas surgem da experiência. Certo? Sim. Muitas coisas surgem da experiência. Mas acredito que a gente sempre tem que ter o nosso guia, né? A nossa bússola tem que ser a revelação final de Deus, que é a sua palavra, né? Então, sim. É isso que eu queria pontuar. Ótimo, ótimo. E eu acho que é justamente isso, porque assim, já entrando no tema mais polêmico, né? Eu sou uma pessoa muito sensacionista concêntrico, né? Eu não acho que o Espírito Santo, como ele atuou em Atos 2, ele atua hoje em dia. Principalmente no meio de uma igreja que já está consolidada, uma igreja que já está estruturada. Na minha visão de leitura bíblica e base teológica que eu tenho hoje, eu entendo que aquilo que aconteceu em Atos 2 foi exclusivamente para Atos 2, para lançar os alicerces da igreja. Então, assim, eu acredito, por exemplo, que o Espírito Santo possa curar um enfermo. Claro, eu acredito que o Espírito Santo pode fazer com que uma pessoa aqui que fala língua portuguesa, do nada, ela aprenda a falar russo porque foi para a Rússia pregar o evangelho. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu não acho que é com a mesma intensidade. Eu não acho que aquelas conversões que aconteciam no Antigo Testamento, que era receber o Espírito Santo mais atrelado a essa experiência do falar em outra língua, seja algo presente no dia de hoje. Eu acho que aquilo foi para lançar o alicerce da igreja. Então, o que isso tem a ver com a Rua Azusa, né? Na Rua Azusa a gente vê esse mover do Espírito Santo em falar em outras línguas, e principalmente línguas que não são idiomáticas, né? Então, a partir dali que foi começado a pautar esse tipo de experiência, como um receber do Espírito. E não é o tipo de leitura que eu faço das Escrituras quando você recebe o Espírito Santo. Eu acredito que o receber o Espírito Santo é para arrependimento, é um fruto de arrependimento. Sou eu que vou falar agora? Acho que sim, né? Você quer falar? Não, eu tô aguardando. Eu falei que discordava daquilo que ele tava falando naquele momento. De, tipo, a gente discordar e tal. Mas sobre isso, acho que, tipo... Talvez fuja um pouquinho do tema. Não vai fugir, não. O que acontece? Nessa questão de experiência versus escrituras, ou, enfim, conhecimento versus escrituras, tipo, a gente vê ambientes, esse tipo de igreja, a gente já fez parte, eu já fiz parte de um tipo de igreja que valoriza demasiadamente a experiência. Então, tipo, você vai pra igreja buscando aquilo como validação da sua fé, de que Deus está presente ali, de que Deus está agindo, de que Ele está fazendo, de que está acontecendo. E aquilo acaba moldando a sua fé, né? Aquilo acaba moldando a sua forma de enxergar quem é Deus, né? Acima da Escritura. E tipo assim, é um ambiente mais fervoroso, né? E aí voltando e indo pro outro lado dos gelados, né? Que a gente costuma dizer. É um povo, não sei se eu posso dizer povo, mas enfim, tem uma galera que valoriza demais o conhecimento
E também, como a gente disse, muitas vezes não vive. Tipo, o que eu tô querendo dizer, né? O fato de você conhecer as escrituras, de você conhecer o evangelho, isso faz com que você cada vez mais se sinta mais humilhado diante de Deus, mais indigno diante de Deus. E a gente vê que muitas vezes não é isso que acontece, é justamente o contrário. Né? Você olha para as outras pessoas, você olha para pessoas de crenças diferentes, de denominações diferentes muitas vezes, e acaba olhando para elas com olhar de desprezo ao invés de olhar com olhar de amor e misericórdia, né? Sim. E como a gente, por exemplo, né, dando mais um exemplo de como que eu enxergo o mundo a partir da doutrina, a partir daquilo que eu creio, né? A gente fala muito sobre predestinação, né, sobre a eleição. E quando a gente olha para isso, muitas pessoas têm o hábito de, beleza, fui eleito, estou de boa, estou aqui tranquilo, vou ficar no meu canto, né? Eu vou viver minha vida, eu sou melhor que os outros. Já outras pessoas olham para isso como graça, misericórdia de Deus, e isso faz com que você olhe para a pessoa que está de fora, que não teve o mesmo entendimento ainda, que você ame mais ainda a vida dela e que, poxa Deus, tenha misericórdia dessa vida, sabe? A mesma misericórdia que o Senhor teve comigo, a mesma graça, isso faz com que o amor sobre as pessoas cresça, sabe? Então, tipo, esse que eu queria problematizar, que, tipo, tanto um extremo quanto um outro é um problema, né? Sim. Tipo, não tô querendo dizer que extremamente escrituras é um problema, mas esse contexto que eu tô pondo aqui. Ótimo. Sim, o falar sobre as escrituras e você não viver as escrituras, exato. né? Mas aí cai no que a própria escritura diz, né? Que a fé sem obras ela é morta. Então, assim, quando você crê em Jesus e você vive aquilo, você tem a consciência que você é salvo, que ele te chamou, então você precisa dar frutos, né? Você precisa dar os frutos do Espírito. Então, isso que nos separa realmente de ser cristãos ou não, né? Você dar os frutos do Espírito, você realmente viver aquilo. Independente se você já tá, assim, se eu já sei que eu tô salvo, ou eu não creio que eu tô salvo, mas que eu tenho que conquistar minha salvação. De qualquer forma, independente do que você crê, você como cristão, você precisa dar frutos do Espírito. Assim, a Bíblia, ela diz que a Bíblia nos dá uma ordem clara que nós devemos nos encher do Espírito, né? Então, tipo assim, eu acho que a maior evidência que alguém recebeu o Espírito, que alguém tá cheio do Espírito, essas coisas, é justamente isso que você falou, são os frutos do Espírito, né? Cara, quando você vê, tipo assim, sei lá, você trabalha com uma pessoa, você sabe que ela é crente, né? Que ela tá ali do seu lado, aí você vê, do nada, chega o patrão dessa pessoa e começa a xingar, a brigar com a pessoa ali, falar um monte pra ela e tal. Aí você vê aquela pessoa respondendo com amor. Vê aquela pessoa respondendo com bondade, você vê aquela pessoa respondendo com misericórdia, sabe? Você não vê, tipo, a pessoa, nossa, mas que não sei o que, tipo, rebatendo, sabe? Tipo eu, assim, né? Desculpa, Escrevendo gente. um áudio hoje mais O cara tá cedo. tá me descrevendo, só que do lado ao contrário, não a mansidão, né? Não, Você era o patrão, não, né, mas Exato. não, mas é diferente. É diferente porque você quando você percebe que você vacilou, você vai e pede perdão. Você tem humildade pra fazer isso. Mas eu falo que no quesito de, tipo assim, você vê o fruto manifesto ali, cara. Você vê, tipo, você convive com a pessoa, você vai conhecendo ela como o cara trata a esposa. E no dia a dia, né? Exato. São nas coisas simples Sim. também. Exato. Você vai reconhecendo e fala, nossa, mano, essa pessoa aí é cheia do espírito, sabe? Tipo, E assim, não é que a pessoa vai ser perfeita, né? É, não é que sim, porque sim, assim, sim. você vai continuar errando, você vai continuar pecando. Mas assim, inconscientemente, porque a nossa carne pende pro pecado, né? Mas quando você vive buscando o Espírito Santo, você vive ali buscando dar os frutos do Espírito, né? Você tem uma maneira de viver que, por mais que os seus erros apareçam, mas o Espírito de Deus ele sobressai, né? Então assim, mas o Alden é perfeito? Não, acabou de citar aqui o defeito dele. Exatamente. Mas que o Poderia Espírito... ficar a noite inteira citando, né? Poderia ficar a noite... E não ia acabar, viu? Esse podcast ia durar horas e horas e horas. Mas que, assim, o Espírito se sobressai. Então, assim, às vezes o cara, ele não tem
ele não consegue responder com amor, mas ele tem a temperança de pegar, ouvir às vezes um xingamento e falar, beleza, tá bom, respira fundo, não responde à altura e depois segue ali e vai melhorando no que precisa ser melhorado e tal. Sim. Então, assim, essas coisas que são difíceis, porque a nossa carne quer explodir. E sabe o que é legal, cara? A gente tava conversando sobre isso mais cedo, né? A questão de maturidade. Porque, por exemplo, a pessoa tá no começo da caminhada, tá ainda sendo transformada, né? Com base na palavra. E aí, tipo, pode acontecer. O patrão foi lá, xingou ela, xingou de volta e tal, não sei o quê. Daí, tipo, caramba. Chega lá, pede perdão. E aí, tipo assim, a Eu tô pessoa... sendo transformado ainda. Não, eu também. Quem convive... De glória em glória, né? Pra glória do Senhor. O que eu quero dizer é que quem convive consegue perceber muitas vezes essa mudança. Igual você falou, vai errar, vai acontecer de você errar, vai acontecer de você pisar na bola, mas o fato de você estar na caminhada, ganhando maturidade, ganhando sabedoria, conhecimento, tipo, essa progressão, você mesmo falou da questão da sua conversão, né? E, tipo, que a gente conheceu em 2013 e, tipo, é uma pessoa totalmente diferente, né? Então, isso é legal você observar que, tipo, pode haver erros, pode haver pisadas na bola, mas a pessoa tá progredindo, tá melhorando, tá, sabe, buscando ser alguém mais amável, mais crente, digamos assim, né? Sim. Isso é bem interessante. E isso que são as experiências, né, que a gente tá falando. Exato. Que são as experiências com base na Bíblia. As experiências com base no que é você realmente viver uma vida com Deus. Porque assim, gente, é muito fácil a gente pegar, entrar numa igreja e... de lá, cair no chão e não sei o que, e falar que tem experiências com Deus, e dentro de casa, a sua família, a sua casa está totalmente destruída. Isso não é experiência com Deus. Exato. E o contrário também é verdade, né? Você pode ir numa igreja reformada, digamos assim, ser um cara lá que sabe muito, mas acontecer a mesma coisa na casa. Exatamente. Acontecer a mesma coisa. Ambos Exatamente. os E o extremos contrário são ruins, também é né? verdade. Então, as Volta coisas... pra você não ter a experiência, a vivência daquilo. Exatamente, mano. Então, assim, a experiência e a palavra, elas precisam andar juntas. No que se diz respeito a andar vivendo a palavra. Exato, Né? exato. Então, é o simples, é o básico, é o arroz com feijão. Né? Então, assim, disso aí a gente não é disso que a gente tá falando. E é muito legal isso, porque muitas vezes... Gente, o mais comum é não acontecer isso. É o mais comum. Quando a gente vê algo tão, assim, bonito acontecendo, porque é bonito de você ver quem consegue viver dessa forma, gente. Sim. Porque, assim, pra gente também é muito difícil, né? Você viver diariamente, porque, cara, pelo menos eu não sei pra vocês, a minha carne berra. Pra Todos mim é os muito dias. difícil, todo dia, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, como ponto, o clímax disso, né, de experiências, escrituras, enfim, é que, assim, a gente entende que algumas coisas, algumas experiências são particulares, nossas com Cristo, seja no secreto, seja até mesmo numa comunidade, como aconteceu com Mateus, mas que isso não vira uma regra de prática da vida de todo cristão. Afinal de contas, o que nos torna protestantes é justamente os 5 solas. É justamente o sola escritura, porque a nossa regra de fé é a escritura. E é ela mesmo que permite que nós julguemos as coisas. Julguemos as ações que está acontecendo ali, se é realmente Espírito de Deus ou não. Então eu trouxe, por exemplo, até um versículo que vai dizer isso em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creias a todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já são muito falsos profetas se tem levantado no mundo. Então, assim, a própria Escritura nos diz que alguma ação que é feita dentro da comunidade, nós temos que julgar se aquilo é do Espírito ou não. Então, assim, algumas coisas que eu já vivi, né, por ter vivido no meio pentecostal também, é a pessoa, sei lá, revelar CPF, RG, número de telefone, Mochila de criança. e tipo, cara, o que isso tá pautado na Escritura? O que isso prova? É pra provar que o profeta é real? É pra provar que aquilo que ele tá falando é verdade? É pra glória do próprio profeta, né? É muito fácil você chegar na igreja e falar, quem tá com dor de cabeça, levanta a mão. Com certeza vai ter alguém com dor de cabeça, é algo assim comum.
né? Então, o que eu entendo como uma regra de fé é a escritura, é aquilo que a Bíblia está nos pautando a viver. Então, se alguma experiência foge do que aquilo que a escritura nos revela, eu não consigo. Eu vou ser polêmico mesmo, eu não consigo conciliar como algo do espírito. Porque precisa estar pautado na escritura. Eu preciso entender aquilo através da escritura. Não tem sentido alguém revelar algo sobre a minha vida que a escritura já não tenha revelado antes. Então, o que eu penso a respeito é que as experiências, elas contam, que é o que a gente está falando, desde que aquilo esteja pautado na escritura. Desde que elas possam ser julgadas. Desde que elas possam ser julgadas pela palavra. Se algo está fugindo disso, não é uma experiência do espírito. É porque, assim, isso aí que você falou, a gente levanta 2 pontos. Uhum. O primeiro é que, tipo, tem profecias que são pautadas na escritura. Tipo, a gente tá vendo alguém ensinando ou profetizando, enfim. Mas pode estar manuseando a palavra para tentar te enganar, como Sim. Satanás tentou fazer com Jesus no Exatamente. deserto, certo? Ele usou a Bíblia para tentar a Cristo, sabe? Sim. Agora, a outra questão é justamente, você falou, coisas que fogem da minha análise, do meu julgamento. Porque, poxa, vamos, né? Como que um juiz chega a um veredito de que alguém é um criminoso? Você é um criminoso, você cometeu um crime. Como que ele chega a esse veredito? Pela lei. Ele olha a lei, ele fala o que a lei diz, ele escuta o argumento do advogado de defesa, escuta o argumento do promotor, da acusação ali em si, ele olha a lei para ele poder julgar. A lei me diz que você fez isso, trouxeram provas e tal, e a lei corrobora com as provas e tal, e a lei me diz que se você cometer isso, eu tenho que te condenar ou a isso ou a isso. Então, o cara tem capacidade de julgar. Agora, se aquilo que eu tô vendo, ouvindo, tocando, ou seja o que for, eu não puder pautar biblicamente para eu julgar, poxa, como que eu vou conseguir definir como um falso ou um verdadeiro profeta, ou como uma falsa ou verdadeira experiência vindo do próprio Deus vivo, né? Então, poxa, como que Deus vai me dar algo que eu não possa confiar? E como que eu confio em Deus? Pela sua palavra, certo? Pela fé naquilo que está escrito. Então, é justamente isso que você falou mesmo. Exato. E assim, só complementando isso que o Matheus disse, cara, se a gente for pegar até mesmo o Antigo Testamento, quando Moisés ele vai atrás do faraó e ele começa a fazer as maravilhas de Deus, os profetas do faraó também fazem. Sim. Ou seja, eles também vivem a mesma experiência. Tem muitos casos de pessoas que estão dentro de igrejas, aí a pessoa está lá, em tese, no espírito, e na verdade é uma ação demoníaca ali naquele lugar. Exato. Então, assim, essas coisas, elas devem ser discernidas. E também, assim, você não vê uma coisa que acontece muito, né? Nas igrejas que acontecem isso, o pessoal fica perguntando: qual que é o seu CPF, demônio? Qual que é o seu nome? Quem que tá aí? Tal. Gente, isso não é bíblico. Existe, cara. Isso não existe. Isso não existe. Você fica perguntando. Aonde? Fala pra mim na Bíblia, aonde que diz que alguém pergunta quem que é você? Não tem. Só Jesus. Né? Uma vez Jesus pergunta pro gadareno qual era o nome e aí fala legião. É a única vez. É a única vez. E é o próprio Jesus que tá fazendo isso. Ele não diz isso como uma regra de fé pros seus discípulos, né? A única vez que Jesus manda os discípulos irem pra algum lugar, quando eles vão pra Decápolis lá pregar, é pra expulsar os demônios, não fazer diálogo com eles, né? Exatamente. Não é pra você ficar conversando, né? Então, assim, só que o pessoal vive essas experiências e acha que é maravilhoso. E assim, ao mesmo tempo que você às vezes vive uma experiência de cura, não, mas eu fiz assim, assim, assado. Que nem, bom, que a gente tava brincando aquele dia, eu vou dar 3 pulinhos aqui que a gente tava zoando. E a gente achou o negócio. Exatamente. Nossa, eu tive uma experiência com o São Longuinho. Experiência com o São Longuinho aqui. Eu falei na hora, apareceu o negócio. Eu já clamei o nome de Cristo, que eu falei, Deus amado, tá repreendido. Todo São Longuinho aqui. Deus aí não, né? Não era de Deus, não. A gente achou, mas não era de Deus, não. A gente tava montando a mesa aqui e sumiu um parafuso. E não achava de jeito. Na hora que eu falei isso, apareceu o parafuso. Diz que alguém trouxe assim, ó. Deus amado. Aí repreendido. Então, assim,
Cara, o diabo também faz maravilhas, ele também faz as coisas acontecer pra confundir mesmo. Então, assim, a nossa vida, o que a gente olha pra Cristo, nós não podemos olhar para as experiências, porque nós podemos nos enganar se olharmos somente para as experiências. Eu mesmo acabei de ter uma experiência muito grande com Deus Sim. através da vida da minha esposa. Então, assim, minha esposa veio da morte, ela estava no leito de morte e Cristo, assim, não era a hora dela ir. E Sim. Deus, cara, salvou a vida dela e trabalhou nisso desde o início. Desde o Aleluia. princípio ele já sabia que ela ia passar por isso e já estava tudo calculado, cara. Foi, assim, extremamente maravilhoso o que Deus fez. Mesmo sabendo que ele já tinha feito, mas você vivendo aquilo na hora. Gente, é uma coisa maravilhosa você viver uma experiência com Deus. Sim. Mas isso não pode se tornar uma doutrina. O que aconteceu comigo não é o que vai acontecer com todo mundo. Exatamente. E justamente, tipo assim, o fato de você, daí, como o Luan falou, a questão da maturidade, da igreja ter maturidade para entender que experiência não é uma regra, se alguém, por exemplo, escuta um testemunho como esse que você falou, fala, poxa, mas o Dudinha salvou, poxa, mas Deus salvou a esposa do Dudinha, mas não salvou a minha, tá ligado? Então, tipo, cara, aquilo que você vive com Deus, você viveu com Deus. Seja uma experiência boa ou seja uma experiência ruim. Mas foi uma experiência, sabe? Tudo Toda é pra glória de experiência Deus, né? é válida, tudo pra glória de Deus. Isso que você falou é muito legal, mano. Que você falou da questão da igreja, né? Porque isso é extremamente importante, sabe? O ambiente que você tá inserido, tipo, como que a doutrina da sua igreja, a maturidade da sua igreja, né? Porque a gente vê nessas igrejas, tipo assim, por exemplo, a galera que tá lá pensa de fato que isso é o correto. É a realidade, Entende? né? Porque elas cresceram, tipo, nesse contexto. Então, tipo, o que é o certo pra elas é aquilo, porque elas só viram daquilo, né? Então, tipo, a importância da gente valorizar uma igreja que expõe a Bíblia, que tem pregações positivas, para que os seus membros tenham essa maturidade para discernir, né? Para entender essas coisas que acontecem e glorificar Deus, Sim. né? Sim. Acima E de para tudo. que tenham experiências com a palavra. Né? Para Exato. que tenha, porque assim, eu lembro muito da experiência que eu tive recentemente. Gente, foi assim, foi uma loucura, né? Eu Quando aconteceu no dia, eu só sabia ajoelhar e chorar e clamar a Deus. Porque eu lembrava, eu não lembro qual salmo que eu tinha lido um pouquinho antes, e ele falava que Deus ouve aqueles que o clamam. Eu falei assim, cara, eu preciso clamar. Nesse momento eu não preciso falar somente, eu não preciso somente pensar, mas eu preciso, cara, me derramar aqui na Corpo e presença alma, de né? Deus e preciso clamar. E eu só fazia isso, eu precisava clamar. Cara, quando aconteceu isso na minha vida, eu clamei ao Senhor, mas com a Marina, ele já sabia o que ia acontecer. Sim. E nisso que aconteceu com ela, fortaleceu a minha fé e a fé da igreja, que estava orando por ela. Sim. E isso aconteceu numa quinta-feira, na sexta-feira teve a célula, e na sexta-feira Deus me trouxe à tona um versículo que foi a mãe da minha ex-chefe que falou lá, o Deus usou a vida dela para me trazer à tona o versículo de Salmo 33, um salmo que todo mundo conhece. Mas naquele momento, na quinta-feira retrasada, a gente tinha feito um estudo na igreja sobre esse salmo. E, cara, Deus falou muito comigo. Falou assim, eu cuido de tudo. Calma. Sou eu que eu tô as minhas ovelhas eu cuido. As minhas ovelhas ali. Sabe? Então, assim, eu fiquei. Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu falei, cara, que experiência maravilhosa que eu tô vivendo com Deus. Uma experiência que, cara, Deus revelou ali pra mim na palavra. Exato. Deus me trouxe a palavra de Deus ali. Não me trouxe profeta, não me trouxe nada, mas me trouxe a palavra de Deus. E o Espírito Santo falou comigo. E a partir disso aí, gente, na quinta-feira eu só sabia chorar. Eu fui dormir chorando e eu não parava de chorar. Cara, na sexta-feira, à noite, quando eu tive essa palavra, quando Deus trouxe essa revelação, eu
fui outra pessoa. E ali, Deus estava usando a minha vida pra acalmar as outras pessoas que estavam do lado. Sendo que você é o principal que tá passando por aquilo, né? E acalmando as pessoas que estavam ali na igreja. Então, assim, a experiência com Deus, ela é pautada na palavra. Exato. Cara, isso é incrível. E traz glória pra Deus. Exato. Né? Exatamente. Traz glória pra Exatamente. Deus. E é isso que eu até anotei, né, aqui no esboço, e é algo que eu até falei pro Matheus, né, algo até um pouco pesado de se falar, mas a gente pautar a nossa vida somente, né, nas experiências, mostra a nossa imaturidade como cristão, mostra a nossa maturidade da leitura da Bíblia, mostra a nossa imaturidade de que nós não estamos, de fato, debruçando o nosso tempo em buscar ao Senhor, em orar, em ler a palavra, sabe, em realmente mergulhar naquilo, né? E Mateus 4,4, Jesus vai falar, cara, nem só de pão viverá o homem, mas daquilo, toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a boca de Deus? É a Bíblia. Isso foi deixado para nós. Então, assim, quando a gente vive só através das experiências, sem pautar aquilo biblicamente, como é o caso do Eduardo, a gente nota que a gente é imaturo na fé, imaturo de conhecer ao Senhor. E aí a gente volta lá no começo. Que as experiências, elas são válidas desde que elas caminhem com a Escritura para nos dar experiência, para nos dar, de fato, conhecimento de quem Deus é, que é o processo de conversão. Isso que você falou é muito legal, mano. Tipo, primeiro de conhecer a Deus, né? E dessa questão da maturidade, né? Uma coisa que eu tava lendo, eu não lembro onde, confesso. Mas o autor do livro que eu tava lendo, ele fala justamente isso. Ele fala eu até anotei aqui. A forma como respondemos a Deus revela o que cremos a seu respeito. Uau. Então, tipo, a forma como você se relaciona, como você entende que Deus age, ou que ele fala, ou que ele se revela o que você sabe a respeito dele. E por isso a importância de conhecê-lo, né? Aí a gente tava estudando na igreja Romanos, a gente tava estudando Romanos, né? No culto de sábado. E uma coisa que, cara, me impactou muito, né? Vou até ler aqui, é Romanos 12, 1. Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Cara, esses dois versículos, assim, eles são de uma, não sei se existe a peso, palavra, né? Uma intensidade. de um peso, cara. E eu achei interessante dele falar: experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, vocês vão viver isso. A partir do que, né? Paulo aqui tá falando a respeito de como a salvação chegou aos gentios e como Deus usou a descrença dos judeus. Daí ele fala no final do 11, né? Ele fala, ó, meu, quem pode entender a mente de Deus para ter feito isso e tal? Quem foi conselheiro? E aí ele fala: só me resta glorificar a Deus e adorar Ele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas e tal. E aí ele vem com esse versículo, né? Então, meu, o que resta pra gente? Entregar a nossa vida, tipo, inteira, para que a gente experimente a vontade desse Deus, sabe? A gente viva isso. E aí ele começa no restante, né? Eles falam, aí, a partir disso, conhecendo esse Deus, vocês vão viver assim, assim, assado, vocês vão tratar as autoridades assim, vocês vão se relacionar com o próximo ou com o fraco assim, assim, assado. Cara, isso é demais, mano. Isso é demais. Cara, eu acho que, tipo assim, essa questão que você falou aí é uma mudança, assim, tão incrível, porque, poxa, que nem quando a mulher samaritana ela vem falar com Jesus, aí ela fala, Senhor, mas aonde que é o lugar certo de adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém, mas, tipo, poxa, aí Jesus fala, cara, esquece esse negócio de Jerusalém, nem Jerusalém, nem Samaria, nem nenhum lugar, mas haverá o tempo, e já chegou, né? Haverá a hora que já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Então, tipo assim, a gente vê que, o que era adoração na cabeça dessa mulher? O que ela tava falando? Ela tava falando de levar um animal para um sacerdote para matar. Porque, poxa, por exemplo, quando Abraão foi subir no monte para oferecer Isaac, exato, ele fala assim pros servos que ele levou: olha, fica aqui, pois eu vou adorar com o rapaz e eu já volto.
Não é à toa que, tipo, Isaac entendeu o que Abraão quis dizer com essa questão de adoração, que no meio do caminho ele falou, mas tá aqui o cutelo, a madeira, tem tudo aqui, mas cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Aí Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro, né? Aleluia. Então, tipo, a gente vê que a adoração era eu oferecer um animal como sacrifício a Deus. E, cara, tipo assim, Jesus falou, opa, peraí, não é mais assim. Hoje, o que Deus pede é uma vida em espírito e em verdade. É justamente isso que Paulo tá falando, é se oferecer como sacrifício vivo. E esse é o culto racional. É quando você entende, cara, quando você entende que não preciso mais fazer algo pro Senhor quando ele já proveu para si o cordeiro, como Abraão diz. Ele proverá para si o cordeiro e chega Jesus, João Batista fala isso, o cordeiro de Deus. Então a gente, Aleluia. tendo esse cordeiro, não é mais necessário, eu só me entrego a esse Deus, eu só me entrego como um culto racional, como você leu aí, né? Quando a gente fala de entrega, assim, quando as pessoas elas vêm se entregar a uma experiência, é muito. As pessoas confundem, né? Quando há alguma cura, quando há alguma coisa, e a pessoa vive em função daquela Disso. cura, né? Então, assim, quando ela pega e fala assim, se entrega ao Senhor, e aquela pessoa ela tá precisando de alguma coisa, as pessoas associam assim, cara, eu fui curado e por isso. Não, peraí. Não é porque você foi curado que você deve servir Jesus, mas porque primeiro ele te chamou e por isso você foi curada. Porque ele quis, porque se ele não quisesse também, tudo bem. Você teria que aceitar e conviver com isso. E é muito interessante quando a gente pega isso, a questão da mulher do fluxo de sangue. Que em Mateus 9, do 20 ao 22, fala assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então, assim, a questão não é. Ele não falou assim, a sua fé te curou, mas sim, a sua fé te salvou. Então a fé nos salva. Ela não somente nos cura, mas como ela nos salva. Né? Então, essa que é a questão. Não é viver pela experiência para você ter algo em troca. O algo que você tinha em troca, você já ganhou na cruz, no Calvário, já foi pago na cruz. Tudo que nós devíamos já foi pago. Então, nós não temos o direito de barganhar com Cristo. Nós não podemos ficar barganhando com Cristo em troca de favores. Sim, ele vai fazer se ele quiser. Se ele não quiser, ele já nos salvou. Exato. O que É o que nos basta. Tem uma música do Resgate que ela vai falar que aquilo que eu acho que me falta, na verdade, ele já me deu. Uau, caraca. Então, assim, na minha cabeça, o que eu tô pensando que vai faltar no dia seguinte, na verdade, Cristo já me deu e é suficiente. Eita. Então, a experiência com Cristo é isso, é você viver em unidade com o Espírito. E em Efésios 4 vai falar sobre a unidade do Espírito. Vai falar sobre que o corpo e o Espírito, eles são um. E que a unidade ele vai falar também da unidade da Trindade, que eles são um também. E que tudo, no final, se torna um. É a oração de Jesus em João 17, né? Eu oro por estes para que sejam um como nós somos, né? E é exatamente isso, cara. Eu acho que as experiências elas vão contar para nós desde que elas estejam pautadas nas escrituras. E o que mais me impressiona é que Jesus, cara, tudo que ele precisava fazer, ele já fez. E o problema, eu acho que de fato pautar a nossa vida só em experiência e barganhar com Deus, que é o que você falou, Eduardo, é justamente isso. A gente vê que hoje o neopentecostalismo, eu tenho mais dificuldade para falar essa palavra, Jesus amado. Não é só você. É muito difícil. Mas enfim, os neopentecostais, que é mais fácil, Mais fácil. a gente vê que as pregações, em sua grande maioria, é voltada por aquilo que você pode receber de Deus. Mas afinal de contas, a gente já recebeu a única coisa que nós precisávamos de fato. Aquela questão do novo de Deus. Né? Sabe, a gente precisa, era somente da graça dele. E é o que a gente 40 recebeu. dias de oração para você receber
algo diferente do Senhor. É como se você precisasse fazer algo para receber aquilo de Deus, mas as escrituras ela vai nos dizer uma coisa: busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. E essas demais coisas não é o seu carro zero, não é sua casa nova, não é o seu terno de fio de linho, não. Cara, as demais coisas é o básico para viver. Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: Pai, dai-nos o pão diário. E o pão diário é o alimento diário, não é o luxo diário, é o básico para se viver. Sabe? Então, assim, quando a gente pauta muito as nossas experiências, entra nesse meio neopentecostal e a gente começa a barganhar com Deus, eu acho que aí é onde mora a raiz do problema. De viver uma vida pautada na experiência e naquilo que Deus pode te dar. E a gente tem uma música, né, que eu não quero viver por aquilo que você pode fazer com as suas mãos, mas aquilo que me atrai é o coração de Deus, é aquilo que Deus é. E não aquilo que as mãos dele pode fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode nos tornar milionários, mas ele pode nos tornar pobres mais do que nós já somos. André, isso que você falou das igrejas neopentecostais, eu vou até um pouco além. Não só essas, mas essas mais novas, que agora não tem mais placa, né? Então é igreja, não sei das quantas, tal. Vários nomes você fala, né? vários nomes diferentes agora, né? Não tem mais, tipo, Assembleia de Deus, As casas de show. Batista. Essas igrejas, cada vez mais elas falam sobre de você ser o centro. Nossa, é isso. Né? Porque tem uma diferença, né? Geralmente as pregações das neopentecostais, elas são voltadas para curas físicas, Sim. tal. Geralmente é isso. Sim. E para libertação, tal. Essas outras igrejas é um pouco diferente, porque ela não tem tudo isso. Tem muito demônio, né? Ela tirou o demônio eles esconderam. Mas aí eles trazem outra questão. Eles trazem a questão da prosperidade. Eles trazem a questão de que você deve ser próspero. Eles fazem o que Jesus repudia, que é negócio no templo. Né? Então, quando Jesus chegou lá e viu que eles estavam fazendo negócio no templo, ele começou a derrubar tudo. E aí eles marcam o encontro pros empresários do local. Não que não deve ter. Sim, deve ter um incentivo. Mas é tão grotesco que vira algo que é o principal da igreja. Eu já vi gente convidando outras pessoas para ir na igreja porque você precisa fazer networking. Gente, na igreja para fazer networking? Você precisa ir na igreja para fazer networking? Então, assim, isso é o cúmulo. Isso, assim, tá cada vez mais explícito, porque as pessoas querem viver experiências para si mesmo. Exato. Independente de denominação que a gente tá falando aqui. Sim. Independente de se for que seja outra igreja batista, mas se for focado em si mesmo, tá errado. Exato. Porque cada vez mais, se você foca em si mesmo, você dá liberdade para sua carne. E aquilo que fala mais alto em você vai ser o que você vai buscar. E nós já somos orientados, né? Que no final do tempo nós buscaríamos pregadores para si mesmos. E a gente, isso aí que você falou, independente de denominação, né? Qualquer lugar você vai ter tipo de pessoas assim, Sim. Seja mais escrachado nesses exemplos, seja na minha, tô aqui, Traído, né? Exato, tipo assim, eu vou pra igreja, eu faço tudo certinho, eu obedeço as coisas, por que nada dá certo pra mim? Por que eu não consigo alcançar as coisas que eu quero alcançar? No íntimo mesmo, sabe? Sim. A raiz do problema é o mesmo, né? Em alguns locais é mais escrachado, em outros é mais velado, né? E como eu disse, é uma característica muito da nossa geração, né? Dessa última geração a gente é uma geração de clientes, né? Tipo, a gente vai pra qualquer lugar que seja e você tá analisando como você foi atendido, como a pessoa falou com você, como a pessoa, sabe, se relacionou ou pensou, enfim. É um reflexo muito da nossa geração e, tipo, é uma questão de cosmovisão, sabe? Cara, é muito legal isso, você perceber, tipo assim,
como Trucidado você... agora. Acabou. Eu fui comigo. trucidado agora, gente. Desculpa minhas Bateu reações. em todo mundo. mas eu tô de pelica, sabe? Cara, eu tô trucidado agora. Cara, eu comecei a pensar assim, mano, cara, pô. Pera aí, mano, Mano, quantas deixa vezes ele eu já terminar o fui num raciocínio. lugar e fiquei pensando em mim, sabe? Como eu fico, tipo, nossa, eu gostei da comida, como eu fui tratado, que não sei o quê. Exato, o cara me tratou mal. Pô, esses dias. Nossa, mano, meu Jesus amado. Mas isso é uma característica da nossa geração, né? A gente tá cercado desse tipo de pensamento, né? E aí volto a dizer, tipo, a importância disso aqui que a gente faz, de estar na igreja, porque a forma como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga as coisas, não só a nossa visão de vida, mas pra vida, tem que ser pautada também na escritura, né? Então, tipo, beleza, como eu disse, isso se estende para todos os ambientes que a gente vive, né? Tipo, beleza, vou para trabalhar só porque eu vou ganhar meu dinheiro lá e, tipo, vou embora. Não, a gente trabalha, e isso é legal, tipo, de você pensar, por que a gente trabalha, tá ligado? Tipo, pra quê? Pra quem? Sabe? E Deus, quando ele... Fugindo um pouquinho do tema, né? Mas, enfim, quando ele cria lá Adão e tal, ele põe pra trabalhar, pra cuidar do campo, pra cultivar. Ele fala, né, pra produzir, pra cultivar aquela criação. E a gente trabalha pra isso, seja no nosso emprego mais simples, seja o mais rebuscado, digamos assim. Então, tipo, mesmo trabalhando, a gente tá fazendo a obra de Deus, né? Seja independente do nosso tipo de trabalho, né? Tipo, secular ou... Enfim. Mas era mais ou menos... Cara, é legal porque a gente olha, por exemplo, para Deus, quando ele vai falar com Moisés pela primeira vez, e ele diz aquele famoso, diga para eles que eu sou, né? É muito interessante porque, por exemplo, quando a gente olha, faz uma sintaxe rápida do eu sou, da língua portuguesa, o eu, no caso, é o sujeito. O sou seria um verbo de ligação, que logo depois haveria um predicativo do sujeito. Por exemplo, eu sou... Aula de português. Aula de português Caraca, aqui, mano. Aula de Você é português. louco. O cara é um Matheus é pro exegeta. show do milhão. Muito bom. Não, é só tipo assim, ó, por quê? Porque tipo assim, eu sou bonito. Eu, sujeito, sou verbo de ligação, logo predicativo do sujeito, bonito. Agora, Deus, ele diz eu sou. Deus, ele diz o eu, sujeito. Deus, ele diz o verbo de ligação, mas não tem um predicativo do sujeito, porque Deus não precisa de um predicativo do sujeito. Deus não precisa se definir, porque ele é indefinível. Deus não precisa dizer eu sou... Tá, mas você é o quê, Deus? Moisés falou, Eu sou o que preciso sou. eu preciso de um predicativo do sujeito, senão ninguém vai entender. Você é o quê? Tipo, você é poderoso, você é majestoso? Eu sou o que sou, exatamente. Uau. Cara, Deus, ele é, sabe? Tipo, eu não preciso definir, ele não precisa se dar ao Luxo. trabalho de se autodefinir para a gente, mas ele diz eu sou. Então, tipo assim, não é um eu sou de eu sou o que você precisa, tipo, eu sou a cura quando você precisa de cura, eu sou a libertação quando você precisar de libertação. Não, Deus, ele é. E o fato de Deus ser indefinível é justamente isso que o Luan falou. Eu começo a entendendo, né, tendo essa metanoia, essa mudança de mente onde para de ser sobre mim e começa a ser sobre ele, eu começo a viver para a glória de Deus, como o Luan falou, começo a trabalhar não pelos meus chefes, mas para que o meu Cristo seja glorificado. Exato. Eu Façam começo tudo como se fosse pro Senhor, né? Exato, exato. Isso é muito interessante também, porque a gente vê que o chamado de Jesus, na verdade, né? A gente nota que hoje as pregações vêm pra Jesus pra você ter algo, mas na verdade Jesus, o Mateus sempre fala isso, né? Mas a pregação do evangelho vem pra mim que eu vou acabar com a sua vida, né? Tipo, essa é a verdade. A gente tá muito mais suscetível a perder do que a ganhar. Pra você ter entendimento do nível de que é servir a Jesus, é aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então, assim, é algo totalmente ao contrário do mundo. É algo que Jesus diz pro jovem rico, cara, você pratica todos os 10 mandamentos, tipo o que o Luan falou, cara, você começa a praticar as coisas, beleza, então beleza, você tem praticado isso, te falta uma coisa, vende tudo, dê aos pobres e siga-me, sabe, é muito mais sobre perder do que sobre ganhar.
E eu acho que é isso que as igrejas hoje, é algo que minha oração, né, que isso se concretize, é que as igrejas preguem muito mais sobre você perder do que você ganhar, pois é muito melhor dar do que receber. É o que a Escritura nos diz sempre sobre isso. Então, quando a gente pauta mais uma vez nas experiências positivas que nós tivemos com o Senhor e vira isso uma regra de fé para nossa vida, a gente não está seguindo a Escritura. Cara, e é interessante porque quando a igreja entende dessa forma que você falou, a igreja no sentido, tipo, da comunidade de fé mesmo, Sim. cara, tudo muda na própria igreja, porque a igreja começa a ofertar diferente, porque ela entende que a oferta dela é para a glória de Deus. A igreja começa a tratar as pessoas diferente, a igreja começa a discipular diferente, a ter os cultos diferentes. O pessoal começa a ir menos no banheiro, o pessoal começa a ir beber água menos, presta mais atenção no culto, porque eles começam a ter aquele, cara, não é sobre mim. Não é sobre eu estar num lugar onde eu me sinto bem. Onde eu posso receber algo, É, né? tipo, eu quero ir pra uma igreja que tenha estrutura, que não sei o quê. Não, cara, não é sobre isso, é sobre aprender do Cristo. E eu posso aprender do Cristo aqui num podcast. Mas eu Exato. posso aprender numa igreja mega grande ou uma mega pequena, um Lares, sei lá, por exemplo. Então, tipo, tudo muda quando você começa a ter essa metanoia, sabe? Essa visão de, cara, não é sobre mim, é sobre ele, né? Cara, muito legal isso que você falou, de tipo, a mentalidade da igreja começa a mudar, né? E tipo, isso se reflete muito, por exemplo, em ambientes que são mais fechados, digamos assim, sabe? No sentido de a facilidade para receber visitantes, por exemplo. Tipo assim, você olha pra pessoa que tá vindo, você olha pra ela meio, tipo assim, beleza, né? Tá aí. Mas quando você entende isso, que não é sobre você, tipo, eu não me sinto confortável pra ir lá falar com a pessoa, ou eu não, tipo, não tem nada em comum com ela, mas a partir do momento que você entende, que você compreende a sua indignidade, a dignidade de Cristo, tipo, você olha pra, cara, aquele cara é tão indigno quanto eu, sabe? Eu É. preciso falar com ele, anunciar as boas novas pra que a glória de Deus resplandeça sobre a vida dele também, sabe? Então, tipo assim, fica bem mais fácil você chegar pra pessoa e falar sobre Deus, falar sobre Cristo, falar sobre o Evangelho. Porque a sua forma de entender, tipo, mudou totalmente, sabe? E, volto a dizer, a importância da gente ter esses ambientes, né? Esse tipo de, você falou, esse tipo de exposição na igreja, sabe? Para que as pessoas mudem de mentalidade. E o que acontece é que as pessoas elas ficam tão presas em igrejas estruturadas e isso acaba se tornando assim um empecilho para que a pessoa ela busque o Senhor. Porque ela tá presa na estrutura que a igreja oferece, ela tá presa no que a igreja pode fazer para ela crescer pessoalmente, mas não em Deus, mas é Sim. pessoalmente. E volta àquela questão de, tipo assim, igual você falou, a pessoa quer uma estrutura, ou seja, ela tá indo pra ser servida, não pra servir. Exatamente, ela tá é sendo isso. para ser cliente. Exato. Nossa, isso Não, daí vai ficar na minha mente pro resto da Aí, semana. aí quando você precisa servir, você não gosta. Exato. É aquilo, cara. Você já trabalhou como garçom? Eu já. trabalhei como garçom. Eu já. Gente, você Há 3 trabalhar como anos. garçom é muito difícil, cara. É. Porque assim, você enfrenta tudo quanto é tipo de clientes. E eu já trabalhei em garçom de restaurante normal, que final de semana eu fazia os freelance. E também já trabalhei em festa de 15 anos, festa de medicina, tal, essas coisas que você serve à noite. Gente, assim, é horrível. Você tem que trabalhar a noite toda ali e você servir sem parar, as pessoas pedindo tal. E no caso, o pessoal começa a beber, aí vai ficando cada vez pior, né? e seu pé moído e você continuando ter que servir até o horário que você falou que você combinou lá, né? Sim. Então, assim, e a mesma coisa na igreja, cara. Assim, nós precisamos servir. E é o que o Aldrin falou, é muito mais sobre perder do que você sobre ganhar. Se você começa a colocar as suas vontades, o seu querer na frente, cara, você não tá vivendo o evangelho. Você não tá vivendo um evangelho de renúncia que foi falado pra gente. Você tá vivendo o evangelho errado. Você acaba criando uma barreira contra a igreja do Senhor, sabe? Tipo, Exatamente. cara, eu só vou pra essa igreja se ela tiver tal coisa. Você não pauta a sua decisão na pregação da igreja, no ensino, ou seja lá o que for. A sua decisão é, poxa, vai ter uma salinha pro meu filho? É. Poxa, vai ter uma vaga pro meu carro?
Poxa, vai ter uma cadeira confortável. Brother, pelo amor de Deus, a igreja do Senhor não é sobre um espaço, não é sobre lugar, mas é sobre pessoas. É sobre servir as pessoas, é sobre ser servido também pelos irmãos. É sobre eu ler um texto durante a semana, Deus falar comigo tremendamente, eu chegar no culto e falar, irmão, Deus falou isso comigo. Aí o irmão fala, brother, eu tava precisando ouvir isso, sabe? Tipo, é isso que é a igreja, mano. A igreja não é sobre... né? Não não é sobre um líder político que vai estar ensinando você alguma coisa. E lembrando, a gente aqui, nós não estamos falando sobre denominações, mas sim sobre a igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo deve funcionar, né? Então, isso aqui, cara, seria um sonho, a gente viver isso. Não é. É muito difícil, até mesmo dentro das nossas igrejas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente anda numa linha assim, no servir, cara, sempre pega todo mundo. Ninguém quer servir. Que nem o Luan falou, né? É a geração de clientes, cara, ninguém realmente. Quer ser servido. Cara, olha, quando você trabalha lá a noite toda como garçom, e você, cara, chega uma hora que você fala, meu, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Nossa, nem me fala, eu trabalhava num bar, então você imagina. Pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Só que, cara, porque alguém está me pagando, eu fico. E aí, quer dizer assim, Cristo já pagou na cruz. Um grande e eu não preço. fico. Ou seja, eu não dou valor. E a fé, ela é sobre as coisas que não se veem. Meu Deus. Então, assim, pra gente é muito mais pautar nossa fé sobre o que a gente vê que o não se vê. Então, assim, cara, a gente pega a Bíblia e rasga ela. Exato. Cara, já tô destruído aqui. Esse podcast me destruiu mais um pouquinho. Apesar de a gente já ter conversado sobre isso várias vezes, a gente, cada dia mais que conversa sobre isso, a gente... são coisas novas, né? Exatamente. Bom, é isso, né? É isso, gente. Isso foi um episódio piloto, então pode ser que ele vá pro ar, pode ser que não, mas muito provável que sim. Então se você estiver assistindo, sinta-se privilegiado. Mas é isso, galera. Muito obrigado por participar com a gente. Deixe nos comentários os próximos temas. E aí a gente tem uma novidade também, que eu vou deixar o Mateuzinho falar, que seria um quadro que a gente vai fazer e tá bolando também pra fazer para uns próximos podcasts também. Vai lá, Teuzinho. Isso aí, galera, é o seguinte, presta muita atenção. Se você não prestou atenção em nada até agora, presta atenção no que eu vou falar agora. Bem pregador isso daí, hein? Presta atenção. Irmão, seguinte, a gente vai lançar um quadro aí inédito no mundo dos podcasts que se chama Visitando Igrejas. Como que vai funcionar? A gente vai visitar igrejas e a gente vai trazer como que foi a nossa experiência visitando essa igreja. Como se fosse enfim... Dá 5 estrelas no iFood. Tipo uma avaliação. A gente não vai, tipo assim, fazer uma parada necessariamente ofensiva. A gente vai respeitar as igrejas, vamos colocar publicamente as igrejas que estamos indo, Sim. vamos expor tudo o que aconteceu, falar sobre o que foi pregado, falar sobre pontos, e inclusive quando a gente não concordar com algum ponto que está sendo pregado naquela igreja, no final do culto a gente vai falar com o pregador para que ele explique pra gente, tal, a gente entenda. Pra entender o ponto de vista dele, né? Entender o ponto de vista dele. Mas será algo inédito nesse YouTube, nesse ramo de podcasts. Então, irmão, se empolgue conosco e se você tem alguma sugestão aí de igreja, vai deixando aí embaixo nos comentários também. Que a gente vai visitar e a gente vai abrir aqui pra vocês toda a nossa opinião. Coisa simples também, tá? Não é nada tão somente voltado pra palavra, mas aonde fica a igreja, se você precisa pegar um trânsito pra chegar, se você precisa chegar mais cedo, se você quer pegar vaga dentro da igreja ou na rua, enfim. São algo básico também, não é nada somente espiritual, somente análise da palavra, mas é algo bem total sobre a igreja, sabe? Então, não perca essa oportunidade de deixar a igreja que você quer que a gente visite, que a gente vai visitar. E deixando claro que as visitas serão em cultos durante a semana, Exato, né? exato. Então nós não vamos nos cultos de domingo, porque cada um aqui tem a sua igreja para servir, e então nós vamos nos cultos durante a semana, e lógico que não é o mesmo fluxo do culto de domingo, Sim. mas são os cultos de ensino. E normalmente, nós estamos indo para isso, para pegar os cultos de ensino, para ver realmente o que está sendo ensinado, para a gente entender o que está sendo pregado, e vai ser bem legal. Se empolgue com a gente, porque isso daí você não pode perder. Exatamente. Isso aí vai ser muito bom. Alguma consideração, Luanzinho? Não, só dizer que reforçar a ideia do podcast aí, que tipo, a gente
a gente já saiu várias vezes pra tomar café, conversar, e é isso que a gente faz, véio. Tipo, a Exatamente ideia é, isso. trocar ideia, conversar a respeito. Inclusive, você que tá assistindo aí pode colocar a sua opinião no comentário sobre o tema e Se tal. você quiser falar que eu sou herege, pode falar também, não tem problema. Não vai ser uma mentira total, né? Mentira, quer dizer. Aldrin cancelado. Mas é uma conversa aqui entre amigos e como a gente percebeu, são conversas edificantes, né? Porque a gente tá falando sobre Cristo, sobre a palavra dele. Eu fui edificado aqui muito, muito hoje. Então, que você aí que tá assistindo também seja, pode deixar no comentário a sua opinião aí sobre o tema. É isso. Isso aí. Gostaria de agradecer você que ouviu até agora. Deixa o seu curtir, o seu comentário, compartilhe com aquela pessoa que você gosta. Se inscreve, hein, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí que logo mais tem mais Geladocast. E o nosso Instagram tá aqui, GeladoCast. Siga-nos no Instagram, né? Deixe sua curtida lá também, vai ser muito importante. A gente vai pra postar gente. alguns cortes também no podcast lá, então vai estar sempre recheado de novidades lá pra vocês. Boa! Vai ser bem legal, gente. É isso, Obrigado. galera. Valeu! Abraço. Valeu.